Olá pessoal, eu sou Lana Pereira e estou aqui com William Xavier para nós começarmos o nosso primeiro encontro do DNA da Conversa. Um encontro que nós vamos falar, além da genética, daquilo que realmente faz a diferença no campo. Aqui a gente conversa sobre tudo de genética, né? Tirando realmente a genética do catálogo e trazendo a genética para o nosso dia a dia. Isso é o que mais importa no DNA de Conversa. Ô William, mas antes da gente poder falar, né, sobre os touros propriamente ditos, eu acho que seria importante que nós falássemos também um pouco do que? Da Accelerated. O que é hoje a Accelerated aqui não só no Brasil, né, mas também a nível internacional? Lana, a Accelerated é uma grande central americana, uma central hoje com mais de 87 anos de existência, e aqui no Brasil ela já veio há muito tempo, né? É uma empresa que ela já veio para cá, para o Brasil, já está instalada no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, há mais de 25 anos. Então é uma empresa consolidada, muito forte, principalmente nos Estados Unidos e hoje aqui no Brasil, né? Ao longo do tempo, desde 2018, a empresa ela toma um outro rumo, né, com a aquisição, né, de um grande grupo americano, o grupo SelectScience, e aí foi quando a empresa recebe novos investimentos e começa esse crescimento que a gente tem visto hoje no mercado brasileiro. Bom, pessoal, nós sabemos que quando nós falamos em genética, ela vai muito além do que? De programas e da avaliação genética propriamente dita. Então, nós estamos falando aqui também do que? Pedigree, né? O ambiente no qual esses animais eles estão inseridos e outras informações que vão muito além daquilo que nós só vemos no animal propriamente dito. Pessoal, é importante ressaltar que quando nós falamos em genética, nós não estamos falando apenas de números, nós estamos falando de consistência, estamos falando de família, pedigree, ambiente no qual esse touro ou esse rebanho está inserido, então vai muito mais além do que nós vemos nos números, né? E hoje nós vamos falar especificamente de um animal que vem se destacando em todos os programas de melhoramento genético, mas além disso, se destacando no campo. Um touro que é oriundo de um grande criatório com mais de 20 anos de seleção, localizado no Mato Grosso, que é agora o Hulk FVC. William, o que você tem para falar, né, nesse início de bate-papo a respeito do Hulk? Lana, o Hulk foi um touro identificado na Fazenda Veracruz, onde a gente teve um grande trabalho, né, a ser feito. Primeiro, a gente quando avalia um touro, a gente não avalia simplesmente ou somente nas DEPs, tá? É um touro que ele foi avaliado primeiro pela consistência genética. Então é um touro que ele vem de duas grandes marcas, de duas grandes vacas da Fazenda Veracruz, que é a Jade e a Vigília. São vacas hoje que colocaram vários touros em central, inclusive o Hulk FVC, né? Então é um touro que quando a gente reúne a consistência genética dele, tá, em cima do pedigree, em cima das mães, tá, da mãe, da avó, e aí nós vamos para o pai também, que é um grande touro, né, da genética aditiva, o Renhorus, é um touro também provadíssimo hoje, e a gente conseguiu unir as duas, vamos falar assim, essas duas matriarcas da Fazenda Veracruz e transformou realmente, vamos falar assim, nesse grande ícone que é o Hulk FVC, né? Antes da gente esmiuçar as características desse touro, que eu acho que é muito importante, e quando a gente fala de melhoramento genético, hoje nós temos, principalmente no gado PO, 3 programas hoje que estão alicerçando, né, todo o trabalho. Então a gente tem o PMGZ, a gente tem o GenePlus, a gente tem a própria NCP, né, e nascendo um novo programa também, que é o GMA, que vem também para colaborar com todas essas fazendas e também com toda a estrutura hoje que a gente está vendo aqui do gado Nelore. Então é importante também a gente entender, né, o processo de cada programa, o que cada programa pode contribuir para uma fazenda e realmente transformando esses números no que a gente está vendo na tela. Realmente um animal dono de uma carcaça impressionante,
né? Dono de aprumos corretos, vamos falar assim, um racial também impecável. E aí agora quando a gente começa a ver o animal por dentro, a história já a história muda. A história muda, Sim. a história é diferente, né? Isso. E isso nós vamos falar, pessoal, ao longo, né, do nosso, né, no DNA de conversa, que realmente é um bate-papo, é uma prosa, é um negócio bem bacana aqui, que nós não vamos estar falando do índice de um touro, se ele é um top 01, se ele tem tanto de MGTE, tanto de IQG. O que nós mais vamos propor dentro dessa conversa realmente são essas habilidades que o touro tem Sim. de passar isso para as progênies, que é Sim. o que mais importa hoje para você, pecuarista, que está nos assistindo aqui, que está nos dando a audiência, é você começar a entender, porque um touro é feito de várias características, ele não é feito somente de um único índice. Tá? E isso daí a gente faz a pecuária moderna, a gente faz realmente o negócio andar a passos largos quando a gente começa a entender realmente o significado dessas DEPs, Lana. Sim, William, e quando você fala em consistência genética, que é um dos pontos que, inclusive, nos processos de contratação dos touros, né, nós fazemos essa avaliação de consistência, o Hulk, ele apresenta essa consistência, essa estabilidade das avaliações, né? Então ele é um touro que dentro hoje dos 3 principais programas de melhoramento genético, ele vem trazendo isso, né, de maneira muito consecutiva. Então em todas as avaliações nós observamos que é um animal que realmente vem se mantendo aí, mesmo aos 4 anos de idade, ele se mantém com uma avaliação impressionante, né? Isso é fruto de quê? A gente fala que é fruto de um processo de seleção muito bem conduzido, né? A fruta não cai longe do pé. Então a gente vê aí, é um touro filho de renhoros, em vaca líder, né? Lá atrás, na linhagem paterna, a gente vê o renarmador, né? Que foi realmente um divisor de águas dentro da pecuária de corte. E aí a gente encontra esse animal com esse touro, que é o renarmador, lá atrás. Então, é realmente um touro aí que ele vem trazendo essa consistência, né, e dá uma certa confiabilidade de uso dele, tanto a médio quanto a longo prazo. E falando em consistência, a gente, se nós formos começar aqui a falar um pouco a respeito das características, dos atributos positivos do Hulk, nós entramos aqui primeiramente, William, naquilo que ele vem se destacando, né, em mais de 6 avaliações consecutivas do PMGZ e do GenePlus, que é o seu maternal. Então é a sua habilidade materna, o seu potencial em produzir fêmeas de alta habilidade materna, né? Então, William, eu queria, assim, se você puder nos falar um pouquinho da importância dessa característica hoje dentro da pecuária, dentro de um sistema de criação que trabalha com cria, né? Para a gente poder ir falando realmente da importância não só dessa característica, mas dessa característica associada a outras, as quais o próprio touro, o próprio Hulk, também vai indo muito bem dentro dos programas. E aí a gente vai construindo essa conversa aí ao longo desse episódio. Vamos lá, Alana. Só para você que está nos acompanhando no nosso DNA de conversa, todos nós aqui temos que ter uma premissa, tá? Quando nós contratamos um touro, é o caso do Hulk, uma das primeiras colocações nossas aqui internas da Accelerated é a gente trabalhar muito o histórico desses animais. Então, vamos lá. Ele vem na vigília, a vigília hoje é uma vaca lá do Jairinho que tem mais de 123 produtos. Então, pessoal, é uma vaca que tem uma consistência gigante. E a vigília é filha da Jade, que é a vaca indiscutível hoje, recordista de precificação nos leilões do Jairinho, é a vaca realmente que fez muito touro, e é uma vaca também aí com mais de 70 filhos hoje. Então, isso é muito importante para a gente chegar no que você comentou aqui, de ter uma consistência genética. Quando a gente fala do Hulk, que ele vem ali já por 6 avaliações consecutivas, sendo líder para a habilidade materna, o que significa isso? Tá? À medida que vai entrando animais jovens, automaticamente quem está no topo, a tendência dele é cair.
E para ele não cair, realmente ele tem que ter essa capacidade de transferir isso e manter essa consistência genética. E habilidade materna, todos nós sabemos que é o quê? É a capacidade realmente de transmitir esses genes e que a gente consiga trazer grande parte, vamos falar desses genes ali, de forma hoje na matriz, que é o que importa hoje para o pecuarista. O patrimônio genético, o patrimônio de qualquer pecuarista, pessoal, não é o boi gordo, é a vaca que está na fazenda. É a forma do bolo. É a forma, é a cerejinha do bolo ali, é aonde ele vai conseguir fazer realmente animais ali para várias características que ele bem entender. Se ele quer fazer animais pesados, ele investe numa genética para fazer animais pesados. Agora, a fêmea importa. Sim. Porque a gente não consegue fazer genética com uma vaca, vamos falar assim, do meio, e utilizando um touro. Cabeceira. A gente vai ter um produto, a grande parte dele, na média. Sim. Mas agora, quando a gente tem vacas boas, a gente consegue direcionar que seja para um animal puro, que seja para um animal comercial de excelência e até mesmo para um cruzamento. Porque não adianta a gente usar o melhor touro de cruzamento numa vaca, entre aspas, ruim, o touro não vai fazer milagre por si só. Então, isso importa. Então, o que nós pregamos aqui, né, dentro da Accelerate, de quando a gente fala de um rebanho comercial hoje, que é grande parte do que nós atendemos dos nossos clientes. Nós precisamos focar, pelo menos aqui, Lana, em 6 características diretas para aquele pecuarista que realmente ele faz esses animais aí de excelência, tá, para o gado comercial. Peso ao nascimento, a gente não pode abrir mão disso. Com certeza, é um dos grandes gargalos hoje, inclusive da raça Nelore, né? Da raça Nelore, porque a gente investiu muito em peso e acabou deixando essa característica de peso ao nascimento um pouco esquecida. Então, o Nelore tem a habilidade do quê? Da fêmea parir sem ter uma assistência e automaticamente ali, rapidinho, o bezerro já levanta, vai fazer o apojo dele, tranquilo. Isso daí é uma das premissas, tá? As questões reprodutivas, quando a gente fala ali de IPP, né, uma DEP de 3P, de probabilidade de parto precoce, idade ao primeiro parto. Pessoal, quem é do comercial também não pode abrir mão dessa característica, isso é dinheiro. Com certeza. Isso é dinheiro, a vaca tem que parir cedo, tá? E ela tem que continuar, vamos falar assim, reemprenhando ali também. Ela tem que pagar a conta dela dentro da fazenda, né, pessoal? É algo muito importante. Enquanto a vaca está na fazenda, ela tem que pagar aquilo que ela vem consumindo dentro da propriedade. É isso. É pecuária quando a gente fala, né? É pecuária, vamos falar assim, ela sendo bem assertiva, é pecuária de precisão, é pecuária financeira. A gente, cada dia que passa, vê fazenda se transformar em empresa, mas também a gente precisa mudar essa condição do nosso rebanho, tá? Com certeza. Habilidade materna, né? Uma vaca, ela tem que ter habilidade materna, vamos falar, ela tem que desmamar um bezerro, ela tem que produzir leite, tá? Ela tem que fazer o papel dela ali dentro, né? As DEPs hoje, vamos falar de stayability, também a capacidade vamos falar dessa vaca, né? Entregar os 3 produtos, ou melhor, fazer a desmama dos 3 produtos ali até os 76 meses. Isso daí é muito importante para o nosso negócio, tá? E também hoje a gente começa a ver o grande faturamento de uma fazenda, também a gente não pode deixar de lado, que são quilos de carne. Com certeza. O que paga a conta hoje, vamos falar, é arroba produzida. Afinal de contas, nós estamos falando de pecuária de corte, né? Que é o mínimo que o animal ele tem que ter, ok? Um bom desempenho para o ganho de peso. Isso, e tudo isso dentro da mais ampla harmonia. Então, nós precisamos ter essa consistência e para isso também as questões aí das DEPs, né, da área de olho de lombo, que é muito importante, principalmente quem vai fazer um rendimento de carcaça, isso é o que mais importa, e as DEPs de acabamento, né? A importância da DEP de acabamento, ela está ligada totalmente às questões reprodutivas e também às precocidades hoje de abate. O animal começa a depositar gordura o quanto antes, né? A gente consegue agilizar e ter um tempo menor hoje, que seja de coxo, que seja de pasto, que seja de precocidade sexual, de tudo isso. Então, é o que importa hoje
dentro de uma pecuária, quando a gente fala de corte, uma pecuária hoje comercial, mas de alto desempenho. Tem outras DEPs também que a gente vê que é interessante, daqui a pouco quem vai para o confinamento, as eficiências alimentares, né, as DEPs de CAR, mas eu vejo que nós precisamos aqui fazer o papel de casa. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, esse papel de casa é com base em cima aí dessas 5, 6 características que a gente precisa empregar e colocar isso em prática, e depois que a gente tem esses animais, oriundo desse processo de melhoramento genético, a gente começa a ir no ajuste fino. É isso aí, William. E o interessante nisso tudo que você falou é que a gente consegue visualizar isso aí, pessoal, nesse touro que está passando aí na tela para vocês. Então a gente consegue ver o que, William, quando a gente fala no Hulk, né? Tudo isso que você falou, nós conseguimos ver. Além da habilidade materna, que é excepcional, né, que não há discussões a respeito disso, mas nós vemos aí um potencial genético para precocidade sexual, para longevidade reprodutiva, para fertilidade. Quando nós falamos em desempenho, velocidade de crescimento, ganho de peso na desmama, é um touro com mais de 21 quilos na NCP para o ganho de peso na desmama. E é um touro que não para, né? É um touro que ele tem esse potencial de crescimento da desmama até as idades subsequentes. E corroborando com isso aí também a gente vê o quê? Rendimento de cortes cárneos. Porque hoje, William, nós sabemos que ainda o que coloca dinheiro no bolso do produtor é o rendimento de cortes cárneos. Né? O acabamento ele é extremamente importante, como você mencionou, para precocidade de terminação, indiretamente para precocidade sexual. É uma característica também muito importante quando a gente fala em qualidade de carcaça, né? Tendo em vista aí que essa capa de gordura ela protege a carcaça, a carne nas câmaras frias dos frigoríficos, mas ela ainda não paga a conta. Né? Mas a gente vê aqui que é um touro que ele entrega muito bem tudo isso. Então a gente costuma falar que é o quê? Que é um touro realmente multiqualificado, né? Ele atende muito bem a diferentes objetivos, a diferentes sistemas de criação. E aí a questão do uso de um animal melhorador, William, é realmente saber onde, quando e para que utilizar aquele animal. Né? Lana, quando a gente hoje, né, a disponibilidade de genética que tem no mercado, ela é altíssima. A gente sabe hoje que a gente lida aqui, a gente que está envolvido, né, comprometido com o melhoramento genético, quando a gente está falando de um touro específico do Hulk, é ele brigando com mais 30 mil touros hoje que tem no mercado. Mas dentro dos 30 mil touros existem os touros. Tá? E o Hulk é um caso desse. Então o Hulk hoje, só para a gente reforçar um pouco, na característica que eu vejo para quem quer construir um rebanho, que é muito importante hoje, a característica maternal, ele é um líder de mercado, vamos falar do programa, né, do PMGZ, já pela 6ª rodada de avaliação. Pessoal, as avaliações aí nos últimos anos, né, elas vêm sofrendo aí altas alternâncias, mas esse é um touro que ele mantém essa consistência. E quando a gente fala num touro hoje de mais de 11,5 kg para leite... É diferente, né? É um touro que realmente corrige, né, essa característica dentro da fazenda. É isso. E o touro aqui, ele tem um papel fundamental, porque nos rebanhos nossos hoje comerciais... Tá? Que a gente utiliza, a gente conhece muito pouco das nossas vacas, das nossas matrizes. Às vezes tem fazenda que não pesa um bezerro lá para frente. Então, o touro aqui ele tem um papel muito grande, um papel fundamental para fazer todo esse trabalho de correção dentro de uma fazenda. Então, ele não é meio a meio, como a gente costuma falar, né? 50% vai vir da vaca, 50% do touro. Uhum. Numa situação dessa, onde a gente conhece pouco as vacas, esse touro ele entra com uma obrigatoriedade, daqui a pouco, de mais de 70%, 80% para fazer essas correções. Então, isso é importante. Então, hoje, o Hulk FVC é um touro que ele foi muito usado e continua sendo muito usado nos programas de melhoramento. Então, assim, ele é usado para quem faz genética também. Ele não está sendo usado só para quem faz
rebanho comercial. Um outro ponto, tá? Isso aí, uma característica que a gente vê dentro do Gene Plus, tá? Ele para a questão de relação de desmama. Uma característica extremamente importante, né? Ô William, só antes da gente dar continuidade para falar a respeito da relação de desmama do Hulk, pessoal, sigam as nossas redes sociais, Instagram, nos acompanhem pelo nosso site também, e em breve nós também estaremos trazendo aí grandes novidades, tanto no Instagram quanto no site e demais redes sociais, para vocês estarem acompanhando de perto um pouco mais do trabalho da Accelerated aqui no Brasil. É importante, tá, pessoal? Vocês seguirem nós nas redes sociais, Accelerated Genetics do Brasil, no Instagram, né? agbrasil.com.br, o nosso site. Então lá você também consegue fazer todos os filtros de todos os touros lá. Isso daí é muito importante, tá? A gente hoje aqui falando um pouco mais de Nelore, específico aqui do Hulk FVC, né? Mas dentro do nosso programa das redes sociais vão vir muito mais novidades aí para frente, né? Isso aqui é só o começo para vocês e a gente já está abrindo o nosso programa aqui realmente com a prateleira de cima, né, do Hulk FVC. Falando sobre a relação de desmame do Hulk especificamente, William, é um touro que a gente vê que realmente agrega e muito, né? A relação de desmama, Lana, as pessoas têm que entender um pouquinho o que é interessante. Tá? Se eu tenho uma vaca, vamos fazer um exemplo agora aqui. Se eu tenho uma vaca de 1.000 quilos, ela vai desmamar um bezerro de 200 quilos. Vamos lá. Então ela desmama com 20% do peso vivo dela. Daqui a pouco eu tenho uma outra vaca de 400 quilos e ela desmamando esse mesmo bezerro de 200. Eu tenho ali 50% do peso vivo da vaca. Qual que é mais eficiente? É isso aí. Então, pessoal, falamos novamente da pecuária de precisão, da pecuária que põe dinheiro no bolso, e nós não podemos ficar só no discurso. Existe essa pecuária, a pecuária tradicional, a pecuária moderna. Não, tudo é pecuária. Agora, nós entramos na linha realmente da eficiência. E o Hulk é um touro que ele é, dentro de uma avaliação genética lá do Gene Plus, ele é top 0,5% para essa característica na relação de desmama. Ele está na cabeceira. Então, novamente, aonde que é a grande indicação do Hulk FVC? É para quem vai fazer rebanho, é para quem vai fazer matriz. Matriz, exatamente. Então, esse é o apelo, vamos falar assim, comercial e principalmente, pessoal, é o apelo técnico hoje, aonde o Hulk FVC é referência por ter mãe e avó com alta acurácia, com alta confiabilidade. Tá? Ele vem provando realmente com uma sólida característica de maternal, já por 6 avaliações consecutivas, é o líder do PMGZ. E do Gene Plus. E do Gene Plus. Para os 2 programas hoje, então é o líder para os 2 programas. E aí, quando a gente pega as características hoje de crescimento, tá? As características hoje de reprodução, praticamente as características, ele é top 0,1% para essas características. Então, é o touro hoje, vamos falar assim, que ele realmente faz a lição de casa, e a lição de casa, tá? Tendo em vista o quê? A competição que é dentro da Fazenda Veracruz para você tirar um touro. Com certeza. Tá? E eu lembro do Hulk, o Hulk novinho, foi um bezerro que a gente identificou, ele tinha, se eu não me engano, 12, 13 meses de idade, ele era um bezerro de ano, e a gente identificou, e lá ele já apresentava essas características bem interessantes aí, maternal, mas ninguém faz um touro se não tiver a mãe, se não tiver a avó, se não tiver o histórico lá atrás. E o histórico que a Fazenda Veracruz tem é muito bacana. Então, sempre trabalhou em cima do quê? Selecionando as matrizes, fazendo esse trabalho. De um tempo para cá veio o advento aí da FIV, que é muito importante, que acelerou o processo genético de várias fazendas, inclusive, né, do Jairinho lá da Veracruz, e realmente é um touro que impressiona. Lana, fala também uma coisa aqui bacana dele, que além dele ter essa avaliação, dentro da Veracruz, que você conhece muito bem, existe um intra-rebanho que é muito bacana, que eles mensuram, e
o Hulk também é um touro que lá atrás ele recebeu o SEIP. Sim. Então, o que mostra isso para nós, essa consistência genética, tá? Ele é bem avaliado em vários programas, ele é muito bem avaliado em vários programas, e ainda tem mais algumas outras, vamos falar assim, credenciais para isso. Isso, essa credencial do SEIP que vem aí para o Hulk lá atrás, né? O que aconteceu? Dentro da NCP, hoje, né, a NCP ela tem esse processo de realização do SEIP nos animais. E o Hulk, ele se superou diante do rebanho, estando ali entre os 20 mais produtivos daquela safra, né? Então a gente vê isso, William, a nível de avaliação, a nível, né, de funcionalidade, um animal realmente que a gente pode falar com total propriedade. É um animal produtivo. E ele recebeu essa chancela do SEIP justamente por isso, né? Por estar entre a cabeceira do rebanho do Jairinho naquele momento da avaliação dele. E ele se manteve. E se mantém, e vai se manter aí com certeza por muito tempo, uma vez que é um touro que já está aí com progênies nascendo, né? Então nós acreditamos que é um touro que vai continuar se mantendo aí a partir do momento que essas progênies elas forem avaliadas. E só para a gente poder finalizar aqui a respeito do Hulk, William, então o Hulk hoje, o apelo, como você mencionou, o apelo técnico, o apelo comercial dele é realmente esse. É para ser utilizado na produção de fêmeas, né? Esse é o grande negócio do Hulk, fazer fêmea com potencial para desmamar bezerro pesado, fazer fêmea que emprenha cedo, fazer fêmea que mantém uma gestação de maneira saudável, que pare um bezerro, né, vivo, como eu disse, que desmama pesado e que reconcebe nas próximas estações. Então, o grande apelo, só para a gente poder finalizar isso aí, seria realmente esse. Mas tudo isso com o quê? Com segurança, com confiabilidade, né? Que é um dos grandes, que eu falo que é um dos grandes gargalos hoje da raça Nelore, é a gente utilizar um touro jovem, né? A gente fala de um touro de 4 anos, ainda é um touro, né, que ele não é um touro tão errado. Então, um touro jovem aí com essa confiabilidade, com essa consistência, com essas chancelas do SEIP, do criatório que ele vem, que passa por um processo de seleção muito forte, muito robusto. E é um animal que a gente vê aí que ele vai continuar se destacando, né? É um touro que tem uma vida longa pela frente, né? Um touro que ele, vamos falar assim, ele mostra isso para todos nós e sempre ressaltando, tá? O que se tem hoje no Hulk é um touro que faz vaca. Então assim, pessoal, vaca é o patrimônio do pecuarista. Então, fica a dica para todos vocês aí que estão nos acompanhando, né, no DNA da conversa. O Hulk FVC realmente é um touro, né, que tem toda a tecnologia envolvida hoje para quem quer produzir vacas hoje com alto valor genético, vacas hoje realmente produtivas e também vaca que vai deixar dinheiro hoje para todos vocês na fazenda. Bom, pessoal, para a gente poder finalizar aqui então, esse foi o nosso primeiro episódio de No DNA da Conversa, onde nós falamos de genética de maneira muito clara, muito aberta com vocês e com o objetivo, é claro, não só de trazer aqui os reprodutores da bateria da Accelerated, mas também trazer informações importantes para que vocês façam uso desses reprodutores de maneira cada vez mais assertiva. Nos siga nas redes sociais, mais uma vez aqui vem o pedido para vocês nos acompanharem no site, no Instagram, verem as novidades que nós vamos trazendo aqui no decorrer de 2026, inclusive estamos com grandes novidades dentro da Accelerated e a sua participação conosco é sempre realmente muito importante. É isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo episódio e genética boa a gente compartilha com todos vocês. Eu estou aqui hoje com a incumbência de falar do Hulk FVC, um touro que aos 4 anos ainda continua top 0,5% na NCP. É um touro que une habilidade materna, stayability, acabamento e ainda tem muito desempenho. Então é um touro que desafia todas as DEPs antagônicas do melhoramento genético.
sendo que tem na sua família 16 touros em Central, que fazem parte da família da matriarca Jade Five FVC, que é a melhor doadora que já apareceu na Fazenda Veracruz.